E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção, começou mais o Voz das Ruas, ao vivo pelo portal Guará.com e para todas as plataformas da TV Guará. Seja bem-vindo ao programa de Experiência Completa. Muito obrigado pela sua audiência e vamos botar pra rocha hoje, nesta sexta-feira. Bem que eu queria fazer um programa mais leve, mas não tem como. Essa cidade está em movimento o tempo todo e geralmente é de algum desmantelo, de alguma coisa muito ruim, difícil de ser tratada. Então, vamos tratar, lógico, vamos falar do caso lá daquele policial militar que, numa conduta, pelas imagens, né, completamente reprovável, numa atitude animal, né, agrediu aquela pessoa por um motivo que a gente nem sabe qual é. Independentemente do motivo, não se é para puxar arma em todo lugar, não se é para agredir dessa forma e muito menos, enfim, propagar, né, comportamentos inadequados por parte de quem deve proteger a sociedade. Portanto, daqui a pouco teremos, provavelmente, nosso jornalismo conseguiu uma testemunha que estava no local e que vai dar detalhes com relação a tudo o que aconteceu. Então, daqui a pouco vamos tratar desse caso do policial militar, que lá na conveniência do Itapiracó aconteceu a confusão, né? O sujeito estava lá conversando, até então calmamente, aí surgiu a porrada, o mel desceu e começou lá a confusão, pau fechou, pau quebrou, 3 da manhã, ainda hoje, lá no Itapiracó. Terrível, né? A gente até gosta de tomar uma cachaçinha no posto de gasolina, mas depois de uma coisa dessa a gente fica pensando duas vezes, porque se o próprio agente da lei faz um negócio desse, você está vulnerável aí, né? E fica sem saber o que fazer para aproveitar a vida, sei lá, para ter um pouco mais de liberdade. Mas tem essa aqui que é uma situação terrível. Ó, vai doer no seu coração, é uma situação complicada, difícil. Nessa aqui, Eltinho, nessa câmera aqui. Eu quero falar da situação de uma idosa que, na semana de comemoração da proteção a essas pessoas, está gemendo de dor. Ela tem 91 anos e está completamente abandonada. Não pela família, mas pelo poder público que não atendeu na saúde ela de maneira adequada. Coloca aí, esse gemido de dor. Nós vamos contar a história da dona Francisca Fontinelli, moradora da cidade de Primeira Cruz, mas que está internada no Hospital Doutor Clementino Moura, Socorrão 2, à espera de uma cirurgia. Acontece que no último dia 2 de setembro, no domingo, a dona Francisca foi tentar levantar da cama na casa dela, lá no município de Primeira Cruz, quando ela não resistiu, o corpo não segurou, acabou se desequilibrando e aí ela caiu. Nessa queda, ela acabou sentindo mais dores muito fortes, os filhos deram alguns medicamentos para tentar aliviar a dor, só que o remédio só resolvia na hora. Quando o efeito do remédio passava, ela voltava a sentir as dores. Nesse mesmo dia, então, eles resolveram levar ela até uma unidade, uma unidade de saúde, e ela depois foi encaminhada para o hospital aqui para São Luís, onde foi atendida em uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Por lá, foi feito o raio-x, identificado que a dona Francisca Fontinelli estava com uma fratura no fêmur, que ela está com uma fratura no fêmur. Da UPA, ela foi trazida para o Socorrão 2, onde ela permanece desde o dia 2 de setembro, à espera de uma transferência para o Hospital de Traumatologia e Ortopedia, o HTO. Desde o dia 2 está aqui no Socorrão. E o que é, no caso dela, o que precisa fazer? Uma cirurgia? A cirurgia, o médico falou que está precisando da cirurgia. Diz que está só esperando, aguardando e esse aguardamento nunca chega. De acordo com relatos ainda da filha, e essa conversa nós tivemos depois com ela, depois da gravação, até mesmo o benefício da dona Francisca, ela não está podendo receber devido ao problema de saúde, devido a estar internada. E aí somente ela pode ir até o banco, a agência bancária, para poder pegar esse benefício. E por conta dela estar aqui internada, tudo também que os filhos poderiam fazer, a filha mais precisamente poderia fazer para garantir o sustento da família, está tudo suspenso, tudo parado, porque a filha está desde o dia 2 de setembro aqui junto com a mãe esperando por essa cirurgia. João Carvalho Júnior para o Voz das Ruas. Se você tivesse uma fratura no fêmur, eu tenho certeza que a sua situação seria urgente. Porque é um tipo de dor, é um tipo de agonia que é muito intensa para um ser humano. Agora você imagina para uma senhora de 91 anos, para uma senhora que passou da idade média do brasileiro. Será que se fosse a avó do Edivaldo Holanda Júnior, será que fosse a avó do secretário de saúde do município, ela estaria dessa forma? Pode parecer uma pergunta óbvia, idiota, até imbecil da minha parte. Mas enquanto essas pessoas não tiverem que utilizar a gestão
que seria da sua própria competência, enquanto o gestor público tiver a obrigação de utilizar o hospital que ele gerencia, não vai mudar esse país. Escolha muito bem o seu deputado estadual, o deputado federal, para que ele possa fazer essa obrigatoriedade valer. Está na hora de acabar com uma bandalheira dessa, porque essa senhora que está bem aí, ela é uma vítima cruel da incompetência da gestão pública. E isso é muito óbvio. Se você ver o vídeo, que eu pedi até para não colocar, a senhora gemendo de dor, 91 anos de idade, porque não foi atendida. E qual é a prioridade que se tem? Pelo amor de Deus, bicho. Isso é uma falta de humanidade, isso é uma indignidade, isso é para ter intervenção de qualquer órgão internacional ou nacional. A saúde é uma tragédia, a gente sabe. Mas uma senhora de 91 anos sofrer dessa forma aí é uma forma de tortura. É uma prática mais do que inadequada, é uma prática cruel, sádica. Então, tipo assim, nada que eu fale na minha indignação vai tirar a dor que a senhora está sentindo e a humilhação que a família está passando. Porque você acha que para procurar a imprensa, essa mulher não teve que se expor de uma maneira indevida? Sendo que é uma obrigação do município fazer esse acolhimento? Se uma senhora de 91 anos com fêmur quebrado não consegue atendimento, o que você teria numa situação de urgência? Por isso que todo mundo se ferra aí pagando plano de saúde, tirando dinheiro onde não tem, para ter uma sobrevivência. Isso aí é uma indignidade, é uma crueldade contra você, contribuinte, e contra essa senhora que merece e tem todo o direito de ser atendida e depois de procurar medidas jurídicas cabíveis para ressarcir esse constrangimento. 91 anos de idade, pelo amor de Deus, bicho, se fosse a avó de quem gere. Ou a pessoa própria. Mas atenção, você que está me assistindo, eu tenho uma dica. Você me dá só um minutinho para eu tomar uma água? Só para eu poder suavizar mais um pouco. Sexta-feira, por incrível que pareça, é o dia que mais acontece tragédia, coisa ruim. É incrível. Passa a semana, acho que as pessoas ficam mais elétricas, né? Mas nesse final de semana vai ter pelo menos uma notícia boa na sua vida. Eu espero. Essa aqui é a água da Zael, viu? Já mostro pra você. Atenção, você que tá me assistindo, eu tenho uma dica. Domingo no Maracap, com apenas R$5 você decide. Você quer carrão, moto ou dinheiro? Tem um Corolla zerinho, 3 motos e muito dinheiro pra você. É um Corolla, aquele carrão que você tanto deseja por apenas R$5. É uma Honda Fan no primeiro, uma Honda Start no segundo e uma Honda Bros no terceiro prêmio. 3 supermotos. E isso aí, a peça você não vai nunca mais, viu? O quarto prêmio você já sabe, é um Corolla zerinho. Ainda tem 10 prêmios de R$1.000 na rodada da sorte. Ó, 10 chances de ganhar R$1.000. Adquira logo seu certificado e ajude o Hospital do Câncer Aldo Neura Melo, concorrendo com dupla chance em todos os prêmios. Maracap, realizando sonhos e salvando vidas. Deixa eu ficar mais leve, deixa eu suavizar, que agora tem o Instituto VDR testando um ditado popular nessa sexta-feira. Danilo Quixaba, hoje, sexta-feira, mais um dia aqui no Instituto VDR de Pesquisas para testar os ditados populares. Danilo, que horas você acordou hoje, antes de fazer a pergunta do dia? Que horas? Eu acordei às 5h30 da manhã. E Danilo, você acha que Deus ajuda quem cedo madruga? Sim ou não? Essa é a nossa pergunta do dia. Vem comigo, Luiz Carlos. Sim. Sim por quê? Porque Deus é poderoso, Ele ajuda todo mundo que tem a fé nele, acredita nele. Sim, eu acordo cedinho, Deus me ajuda todo dia. É verdade. É? Por quê? É porque eu sempre fui habituado a acordar muito cedo. Eu concordo. Sim, por quê? Porque quem cedo madruga, né? É porque sai atrás dos seus objetivos, entendeu? Desde cedo. Com certeza, sim. Sim, por quê? É porque, como o rapaz falou aí, né? Quem madruga corre atrás dos seus objetivos, né? Então a gente com fé, né? Tem que ter fé também, né? Para que a gente consiga realizar nosso sonho, que é arrumar nosso emprego para sustentar a nossa família. Interessante, né? Mas é isso mesmo. Deus ajuda também quem não dorme. Quem fica o tempo todo vigiando, quem fica o tempo todo preservando o patrimônio das outras pessoas, quem trabalha aí, né, diuturnamente, o tempo todo querendo a construção de uma vida individual melhor, mas também para os outros, né? Porque a pessoa se dedicar, mesmo recebendo, né, cuidar do patrimônio alheio, é porque ela tem um zelo pelas coisas que a sociedade deve prezar, que é o respeito, a honestidade, enfim. E ó, para exercer a cidadania direitinho, nessa época de eleição, é preciso que você saiba alguns detalhes da votação para não deixar a sua sessão ficar com a fila grande, para não bestar. É isso mesmo. Mariana Dias traz uma reportagem interessante sobre esse assunto.
O som é familiar. Ele quer dizer que a votação foi concluída. Mas será que as pessoas estão preparadas para votar? Quantos candidatos a gente vai votar nessa eleição? Não sei. Não sei. 6. Deputado federal, deputado estadual, senador 1 e 2 e governador e presidente. Governador e presidente, o último. Em frente ao Fórum Eleitoral de São Luís, apenas o senhor José sabia em quantos candidatos deve votar e em qual ordem. Só que o eleitor que ainda estiver na dúvida tem como simular uma votação pelo site do TSE. Nele dá para votar como se fosse no dia 7 de outubro, mas com candidatos fictícios. Primeiro para deputado federal, com 4 números. Depois para deputado estadual, com 5 números. Logo em seguida, o primeiro voto para senador, com 3 números. Depois, o segundo senador. Depois, governador, com 2 números. E, por último, para presidente, também com 2 números. Uma informação importante é que nestas eleições existem 2 candidatos ao Senado. Isso acontece de 8 em 8 anos. Primeiro, o eleitor vai votar o primeiro candidato. São 3 números, ele vai selecionar, ver se o candidato está correto e confirmar. Se por acaso o eleitor quiser votar no mesmo candidato, acontece o que nós veremos a seguir. O voto é anulado. Portanto, tenha em mãos os números dos seus 2 candidatos até chegar às urnas. E uma novidade que pode facilitar muito a vida de quem nem sabe por onde anda o título de eleitor é o e-título, que dá para ser acessado também pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Baixando nossa versão digital do título, que é o e-título, lembrando que ele, com a foto, pode ser utilizada no dia da eleição como documento oficial com foto, podendo o eleitor só levar o e-título para a sessão eleitoral. Então não vacila aí, é o momento de você exercer a cidadania, mas com responsabilidade. Já vai ter um desfalque de 3 milhões de pessoas por causa da irregularidade lá do título de eleitor, né? Isso já é um baque, então você não pode ser negligente em um momento tão urgente para a nossa sociedade. Mas deixa eu falar um negócio interessante agora, recebemos uma visita muito especial. Para você que tem criança em casa, eu te aconselho a não deixar de assistir essa entrevista. Preste atenção, ela vai te alertar sobre a miopia em crianças, porque a galera fica usando tablet, celular o tempo todo, a gente já fica, né, com alteração e tal. Imagina as criancinhas que não têm, digamos assim, talvez a orientação dos pais, ou então o cuidado suficiente, né? Enfim, vamos saber tudo com o médico Mauro César, que gentilmente veio aqui ao Voz das Ruas. Doutor Mauro, obrigado pela sua presença. Me conta, a criançada, pelo fato de já se adaptar tão cedo, ela tem uma facilidade a não ter problemas ou ela fica mais exposta? Na verdade, ela fica mais exposta, né? Há pouco tempo atrás se acreditava que a miopia, em modo geral, ela era unicamente hereditária. Quem tinha pais e mães com miopia tinha tendência a ter miopia também. Isso é verdade, existe essa característica hereditária. No entanto, o que nós temos observado, existem estudos científicos já sobre isso, é que o uso prolongado do tablet, do celular, a criança concentrada durante muito tempo, visualizando muito próximo, há um aparecimento de casos mais frequentes de miopia. Um estudo recente feito na Austrália fez uma estimativa de que até 2050, metade da população, principalmente jovem, ela pode desenvolver algum grau de miopia em função do uso constante de tablet e celular. Mas mesmo a intensidade do brilho sendo baixa, ela traz problemas? Sim, porque na verdade não é somente a questão da luminosidade. Na verdade, esse nem é de fato o fator principal. O principal fator é a proximidade da visão do objeto. Nós temos nos nossos olhos uma coisa chamada mecanismo de acomodação. É essa capacidade que nós temos de transformar a visão de perto para longe. Por exemplo, eu olho para o meu dedo e eu deixo de olhar para o meu dedo e olho para uma parede distante. Isso chama-se mecanismo de acomodação. Como uma câmera? Como uma câmera, exatamente. O nosso olho ele é semelhante a uma câmera de filmagem ou uma câmera fotográfica. Quando a criança fica horas seguidas olhando um objeto próximo, ele usa o mecanismo de acomodação em fadiga, em excesso. Ele traz a focalização muito próximo. E isso faz com que no fundo do olho, a focalização da imagem também muda de posição. No míope, a gente aprende às vezes até isso na escola,
a imagem ela se forma à frente da retina. Quando você vai fazer uma projeção de data show, você mexe naquele foco e a imagem ela se projeta na parede ou antes da parede. Assim é mais ou menos o míope. Então, se a imagem se projetar na retina, a pessoa enxerga bem. Se a imagem se projeta mais próximo, antes, a imagem fica borrada. E com esse uso excessivo da acomodação, pelo fato de ficar horas a fio no celular e no tablet, a imagem da criança começa a se projetar mais próxima da pupila e mais distante da retina. Quando ela olha para longe, ela começa a ter dificuldade de visualizar. E aí é que vem o aparecimento da miopia. Entendi. Então, a proximidade do uso do objeto e, nem tanto, a luminosidade é que pode favorecer o desenvolvimento desse problema. Que maravilha, são dicas preciosas do Dr. Mauro, que também é uma liderança, uma representatividade da área médica e é oftalmologista por vocação e também por muito gosto. Obrigado, doutor, pela sua presença, de verdade. E o VDR já volta.